Bom, a nossa proposta para essa série de vídeos é estarmos meditando e analisando algumas ferramentas, bases que o Mortimer Adler, filósofo e autor, escritor dessa primorosa obra intitulada Como Ler Livros, nos legou acerca da leitura eficaz, e esperando que você possa adentrar esse universo da literatura, da leitura, caso ainda não faça parte. E se já faz parte, então tem o ferramental necessário para mirar horizontes maiores, obras mais densas, autores mais complexos, coletando assim também, consequentemente, a recompensa que é devida a esse tipo de labor. Em especial, eu preciso fazer aqui algum disclaimer antes, se você não está familiarizado com essa obra. A obra versa por pelo menos 4 níveis de leitura, sendo o primeiro a leitura elementar, aquela que você acessa apenas tendo conhecimento da sua língua materna, a comum, que nós fazemos sem qualquer tipo de regra. Temos também a leitura inspecional, e a regra em específico que vamos analisar está alicerçada nesse tipo de leitura. Inspecional já nos remete a um quesito de busca, né? Alguma coisa nesse sentido, e ela visa, de fato, conhecer o livro em menor tempo possível, né? Capa, contracapa, prefácio, introdução, tudo isso são elementos que nós, como uma espécie de investigador, vamos analisar e tentar extrair do livro antes de nos adentrarmos mais profundamente no terceiro nível da leitura, que é a leitura analítica, uma leitura mais complexa, mais densa, mais focada, em que você vai analisar o todo, as partes, os argumentos, entrar em acordo com os termos do autor. É toda uma leitura cheia de regras que o livro, na maior parte, versa sobre essas regras da leitura analítica. E por último, a lendária, né, leitura sintópica, aquela que os grandes e maiores leitores fazem a partir de um tema, abordando diversos livros. É uma coisa que nós podemos comentar aí em algum outro vídeo, né? Mas a regra específica de hoje versa sobre como nós podemos conhecer o nosso livro. Para usar exatamente o termo que o Adler usa, como nós podemos classificar o nosso livro. Então, qual o gênero literário do livro que você tem aí? É um livro de ficção? É um livro de poesia? É um livro de história? É um tratado político? Nós necessitamos conhecer esse gênero literário, porque diversos gêneros literários nos remetem a uma abordagem específica relativa àquela obra específica, àquele gênero literário específico. Então essa é a primeira regra. Conheça o gênero literário. Essa regra que nós vamos abordar aqui, ela diz respeito aos livros expositivos, tá? Por quê? Porque eles representam a maioria. Eles podem ser aplicados, obviamente, a qualquer tipo de literatura, não só a ficcional, mas essa leitura, esse livro expositivo, ele diz respeito àquilo que quer te trazer algum tipo de informação e conhecimento. Por óbvio, compõe a maior parte dos livros que temos, né? Se você pegar o livro lá, você abre lá Princípios da Natureza, ou então Princípios de Economia, como organizar sua vida financeira, a vida financeira do seu lar. Está trazendo algum conhecimento, é expositivo, não é? Então, obviamente, identificar um livro expositivo não é difícil. Às vezes está patente no trecho do livro, ou então no enredo, ou então no título do livro, não é? O livro, sei lá, Volta ao Mundo em 80 Dias. Bom, você pode interpretar isso como se fosse ensinando você a um método, não é? Mas é ficção, enfim, né? Então, exposição, ela visa te trazer algum tipo de conhecimento. Gênero literário, ficção, exposição. Nós temos então os diversos assuntos dentro dos livros expositivos, mas todos eles dentro de 2 campos: o campo da ordem prática e o campo da ordem teórica. Livros práticos e livros teóricos. Livros práticos, como identificá-los? Com a pergunta como fazer. Perguntas relativas a como fazer. Por quê? Porque ele está tentando te ensinar algo. O livro de exposição, por definição, está tentando te ensinar algo. Agora, esse algo pode ser prático ou teórico. O prático você identificará fazendo essa pergunta ao texto. O que ele está me ensinando a fazer? Ele está me ensinando a fazer algo no sentido de como fazê-lo, né? Me dando um método para fazê-lo. Podemos citar aqui política, podemos citar aqui economia, né? Aplicar princípios financeiros a algumas situações, ao governo, à família, né? Os livros de ética,
como proceder, são essencialmente práticos, né? Embora que todos esses que eu mencionei aqui possam conter um caráter prático e teórico ao mesmo tempo, mas primariamente ele pertencerá a alguma dessas duas naturezas, prático ou teórico. Sendo ele prático, você consegue identificar com essa pergunta. Bom, comentamos aqui os livros práticos, temos os livros teóricos, os livros que você pode identificar com perguntas também, mas perguntas relativas ao que é, qual a causa. Por definição, o livro teórico está tentando te ensinar uma definição, uma concepção, uma ideia. Então, essas perguntas são importantes para que você entenda qual é a natureza desse livro, certo? E os livros práticos, os livros teóricos, aliás, já que mencionamos os práticos, são ciências, são filosofia, são história, são esses assuntos primariamente, né, para citar os livros teóricos. E cada um desses assuntos, seja prático, seja teórico, demanda de você um conhecimento específico, aos quais nós não teremos tempo hábil para tratar aqui, nem é o nosso intuito ser exaustivo nesse assunto, até porque a mera visualização desse vídeo, obviamente, não substitui a leitura dessa obra primorosa. E, no certo sentido, esse vídeo tem que ser só um apetecimento para que você leia esse livro, que com certeza vai ser um divisor de água, tá? Mas voltando ao assunto, ciências busca princípios específicos em local específico, exposto a uma pressão e temperatura específica, experimentos, né? Filosofia, aliás, princípios universais, gerais, que podem ser experimentados pela razão, pela mente. Eu posso ler o meu livro aqui de filosofia e chegar a conclusões experimentando-os na minha mente, e você, da mesma maneira, você aí pode fazê-lo. Você pode fazer daí, porque são princípios universais. A filosofia está em busca de princípios universais. Veja que, num certo sentido pedagógico, ciências e filosofia estão ali em posições opostas, né? Eu sei que estão relacionadas, mas elas, só para a gente entender aqui, são abordagens distintas, não é? História é uma narrativa escrita poeticamente, contando um fato histórico, muitas vezes mesclando a opinião do escritor, do autor. Então essas são algumas abordagens, né? Ciências, coisa específica, filosofia, a coisa geral, história, a narrativa e assim por diante, economia, e todos os outros terão as suas peculiaridades que você terá que conhecer e que lhe conferirão esse recurso, esse ferramental para se chegar à obra muito mais treinado, muito mais hábil, certo? Pequeno disclaimer acerca aí da questão prática e da questão teórica, que o autor faz e que eu acho que é muito válido, que vai contribuir. Nós, na nossa sociedade moderna, pragmática e muitas vezes imediatistas, temos a tendência de ovacionarmos o prático em detrimento do teórico. Então por quê? Porque prático ele vai te trazer algo que muitas vezes tangível, não é? Bom, eu estou lendo um livro de investimento, eu espero ficar rico. E no menor tempo possível, não é? Então um livro prático faz esse vínculo. O teórico faz o vínculo de alguém que está com a cabeça nas nuvens, da ideia, da coisa abstrata. Então ele não é tão importante. E o que o Adler vai falar aqui, e eu concordo plenamente, é que justamente toda ação inteligente, toda prática inteligente requer pensamento, requer teoria. Então praxis e teoria estão juntos nesse sentido, não é? Estritamente no tema da leitura. Para a gente ficar ainda nesse assunto da questão do prático e do teórico, eu vou citar um exemplo aqui do Immanuel Kant, né? Ele escreve dois livros. Um é a Crítica da Razão Pura, que vai delimitar o conhecimento, como o conhecimento chega à nossa mente, como ele nos é apresentado. Então um livro, né, primariamente teórico, evidentemente teórico, né? O outro livro dele é a Crítica da Razão Pura. Aliás, a Crítica da Razão Prática, por definição, é um livro prático, né? Como nós devemos proceder, como nós devemos andar retamente, aquela questão do imperativo categórico e assim por diante, né? Então veja, no mesmo autor temos duas naturezas de livros, né? E que você vai conseguir identificá-lo através de perguntas. Então é isso, né? Uma outra contribuição do Adler, e que eu acho que é pertinente a esse vídeo, é justamente a contribuição de
evocar a ideia de uma leitura altamente ativa. A leitura é altamente ativa. Ela destoa dessa figura do leitor moderno, o sujeito que está lendo ali ou por necessidade, ou então ele está lendo para dormir, ele também, né? Que eu acho que é até quase que um pecado você pegar um livro para dormir, né? Perder ali 20, 30 minutos de leitura. Então, a leitura que o Adler propõe nesse livro é altamente ativa. Porque a leitura é recompensadora. Ao final você vai coletar uma recompensa. Ora, não é esse os termos de Provérbios lá? Quando diz que a sabedoria e o conhecimento são como tesouros escondidos, os quais nós temos que buscar diligentemente. Então a leitura ela também tem que ser ativa, desperta. Não essa leitura um tanto tacanha, que você vai ficar lendo ali meio a boca, né? Porque você está aplicando o seu tempo e espera a recompensa. E a leitura, uma outra analogia é como subir aos ombros de um gigante. O gigante é um autor. E via de regra, e está no livro também, escolha um autor que está acima de você. Escolha um autor que conhece mais do que você. Porque se você pegar um livro, se chegar a um livro que você tem todo o conhecimento que está ali, consegue dialogar com o autor de igual para igual, bom, ele não contribuiu muito. Agora, se ele está acima, esse caminho vai ser um tanto mais penoso, mas vai ser mais recompensador. Outra coisa, dentro desse assunto ainda, se nós estamos falando que nós temos uma escalada, algo mais complexo a entender, a experiência comum e natural é que você não entenda o livro. Não fique chateado se você não entender. É comum, é necessário. É necessário porque agora você tem uma recompensa a coletar, certo? E você vai caminhar até coletar essa recompensa. Ademais, se você entender, isso é um argumento do Adler, se você entender 20, 30% de um livro, é melhor do que entender zero. É como se você tivesse, esse livro é demais para mim, eu não consigo tal. E bom, você tem sua língua materna, você consegue adentrar ao livro de alguma maneira. Se você abri-lo e ler um trecho, que seja 5% do livro, já conferirá a você algo que você já não sabia. E isso numa primeira leitura, não é? Você faz essa leitura, você faz esses recortes entendendo parte do livro, numa segunda leitura você estará muito mais preparado para fazer a leitura. Porque com esses 30% às vezes pode representar parte do argumento. Esses 30% pode não talvez te explicar os detalhes, mas te explicar o argumento central, e uma vez que você sabe o argumento central, numa segunda leitura você estará mais preparado, não é? E veja que numa leitura você consegue, você precisa ter a disposição de se achegar a ele apenas com aquilo que você sabe. O Adler fala isso e é muito importante. Bom, você tem as suas experiências, você tem os seus recursos literários anteriores a esse que lhe conferem uma certa base para chegar a esse outro tipo de literatura. E, ademais, lendo esse livro, você vai ter outras regras. Você, por exemplo, na leitura analítica, que é a leitura que vai se concentrar em compreender e interpretar o livro, é de ordem hermenêutica mesmo, você vai ter não só a sua experiência, mas esse ferramental para entender o livro, certo? E aí sim, isso tudo numa primeira instância. Numa segunda instância, dado de que você exauriu os seus recursos, esse recurso que emana de você, então você pode procurar ajuda de comentário, ajuda de reviews, ajuda de resenhas, dicionários e afins, não é? Então essa é uma grande contribuição do Adler. Eu espero que esse tempo tenha sido proveitoso. Nós estamos chegando ao final desse vídeo. A nossa proposta é trazermos algumas outras regras da leitura. Essa foi a primeira, né? Sintetizando novamente, conheça o gênero literário, sabe se é ficção, se é exposição, se é prático, se é teórico. Se é teórico, se é ciências, se é filosofia, se é história, se é prático, se é economia, ética e assim por diante, não é? Espero que tenha contribuído de alguma maneira. Me perdoe se eu não fui objetivo aqui em alguma coisa. Comente, deixe o seu like, nos apoie, é muito importante o seu apoio. Salve esse conteúdo para uma futura consulta ou algo do tipo. E nós esperamos então você para mais conteúdos aí.